Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. Hoje, dia 6 de fevereiro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Paulo Mique e companheiros mártires. Paulo Mique, ele nasceu no ano de 564, na província de Ariama, no Japão. Era filho de um nobre e famoso militar japonês, pertencente a uma família de samurais. Sua família era cristã, fruto da evangelização de São Francisco Xavier, alguns anos antes do seu nascimento, de 1549 a 1551. Paulo Mique recebeu sua formação no Colégio Jesuíta de Anzikiyama, Japão. Esta formação seria decisiva em sua vida. Estudando no Colégio Jesuíta, Paulo Mique teve a oportunidade de conhecer mais profundamente a fé cristã. Esse conhecimento despertou em seu coração o desejo de se tornar jesuíta, por isso pediu seu ingresso na ordem e foi aceito. Por causa de sua capacidade intelectual e principalmente dos dons espirituais que recebera de Deus, Paulo Mique conquistava conversões impressionantes e se tornava uma luz em território japonês. Homem de oração profunda, o irmão Paulo Mique tornou-se um pregador de grande eloquência. Suas pregações arrebatavam os corações e confirmavam os japoneses na fé. Seu desejo de se tornar sacerdote teve que esperar, pois não havia bispo na região japonesa de Fasai. Mesmo assim, Paulo Mique continuou com seu ministério de pregação. Alguns anos depois, ele se tornou o primeiro japonês a ser ordenado padre no Japão. Uma vez padre, conquistou inúmeros corações por causa do seu testemunho de humildade e de paciência. O imperador Toyotomi simpatizava-se com o catolicismo e permitia-o em suas terras. Porém, de repente, tornou-se um feroz perseguidor da fé em Cristo. O motivo foi político. Por ter conquistado a Coreia, o Japão rompeu relações com a Espanha e com todo o Ocidente. Isso motivou uma terrível perseguição contra os mais de 300 mil cristãos japoneses então. Até missionários franciscanos espanhóis, que tinham sido bem recebidos pelo imperador, passaram a ser perseguidos. Os católicos passaram a ser expulsos do Japão. Muitos, porém, decidiram ficar. E a repressão não tardou. O imperador mandou prender 6 franciscanos, em seguida prendeu o padre Paulo Mique juntamente com os outros 2 jesuítas e um grupo de 17 leigos, companheiros de Paulo Mique e membros da Ordem Terceira. Esse grupo de 26 cristãos foi vítima de humilhações e torturas públicas das mais terríveis. O grupo dos 26 cristãos foi levado para Nagasaki. Tanto nas estradas quanto nas cidades, foram vítimas de escárnio e zombarias. Alguns dos companheiros de São Paulo Mique eram muito novos. Sabemos que alguns nomes deles, como Thomas Kozaki, 14 anos, Antônio, 13 anos, Luiz Ibaraki, com 11 anos, nenhum deles se dispôs a voltar atrás e renunciar à fé em Cristo em troca da liberdade. Todo o grupo dos 26 foram crucificados na colina, que ficou conhecida como Monte dos Mártires, em Nagasaki, no ano de 1597. Antes de morrer, São Paulo Mique ainda discursou dizendo que ninguém poderia duvidar da sua sinceridade e fé, e muito menos de que o único caminho para a salvação é através de Jesus Cristo. Os cristãos que sobreviveram à perseguição se dispersaram para escapar dos massacres. Um grande número deles construiu moradas às margens do rio Urakami, perto de Nagasaki. E lá continuaram a praticar a fé cristã, apesar da ausência de sacerdotes. A comunidade conseguiu guardar no coração os ensinamentos de São Paulo Mique e dos outros evangelizadores que passaram por ali. Quando o Japão voltou a se abrir à Europa, missionários voltaram, igrejas foram reconstruídas e várias cidades em Nagasaki, perto de onde os cristãos viviam clandestinamente. A comunidade cristã do Japão passou cerca de 250 anos sem contato com a Igreja Católica. Porém, guardava cuidadosamente 3 critérios escritos em livros e no coração de todos para reconhecer os verdadeiros líderes e padres católicos. Os padres não são casados,
haverá uma imagem de Maria e esta igreja obedecerá ao Papa Sama, isto é, ao bispo de Roma. A comunidade japonesa, inspirada pelo exemplo e ensinamentos de São Paulo Miki e companheiros, manteve a chama acesa da esperança de um dia voltar a poder manifestar a sua fé pública. E assim aconteceu. São Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados no ano de 1862 pelo Papa pelo Papa Beato Pio IX. Os ensinamentos e o exemplo que esses mártires deixaram alimentaram a fé dos cristãos japoneses por 2 séculos e meio. E depois disso, até hoje, são inspiração e devoção entre todos os católicos japoneses. São Paulo Miki e companheiros mártires, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.